mais importante do que salvar, ressuscitar a arbitragem do futebol brasileiro. É mais importante do que calendário, é mais importante do que preparar a seleção para o Hexa no ano que vem. Sabe por quê? Porque no Brasil, a paixão do torcedor é pelos clubes. A paixão não é pela seleção brasileira. E esse torcedor, ele está machucado, ele está perdendo a paixão, ele já está desconfiando, ele está começando a falar em conspiração e de maneira legítima, porque o que acontece hoje no futebol brasileiro faz com que o Campeonato Brasileiro do ano de 2025 seja o Campeonato Brasileiro manchado. Esse campeonato está manchado. Você que está me assistindo agora, tá? Não sei qual é o teu time. Pode ser Grêmio, pode ser Inter, pode ser Juventude, pode ser São Paulo, pode ser Palmeiras. Eu tenho certeza que o teu time foi prejudicado em alguma rodada. Eu não lembro de uma rodada do Campeonato Brasileiro que a gente chegou aqui e não debateu a arbitragem. O futebol brasileiro está indo à falência por conta de uma arbitragem incompetente. Quem vai salvar? Quem pode fazer alguma coisa para salvar o futebol brasileiro nesse momento? Eu não acredito. Teve discurso forte no final de semana. A gente vai rodar aqui. Sabe o que vai acontecer com o Marlon? O Marlon vai tomar um gancho do STJD. O Marlon representou todos os torcedores do Grêmio. E outros tantos, de outras torcidas, de outros clubes. Vai tomar um gancho. Porque é assim que acontece na CBF. Infelizmente. Peço desculpas, Ribeiro, Bruno, Pedro, Alexandre e Ernest, pelo meu desabafo, porque... Eu fico feliz com o teu desabafo. Porque eu fico feliz. Eu acho que no momento, assim, ó, eu não ia usar essa expressão, mas eu vou usar. Paciência. Eu acho que é o momento de ir além do clubismo e do fanatismo doentio. Cara, tu me dá é o momento de se preocupar com o futebol brasileiro. Tu me dá um minuto para eu, de forma pretensiosa... Tu tem até 13h. Tá. De forma pretensiosa, eu admito, dizer para vocês que não resolve, mas tem uma coisa que tem que ser feita que ameniza mais do que 50% dos problemas de arbitragem. E é uma norma simples se for cumprida. Hoje o que nós temos de problema na arbitragem é que nós temos duas pessoas mandando no jogo. O árbitro de campo e o VAR. Por que eu falo isso? Porque a interpretação, e a maioria dos lances são interpretativos, tá? Ela tem que ficar apenas com o juiz. O que está acontecendo? E ouçam os áudios do VAR para vocês verem. Há um duelo de interpretação entre o ato e o cara do VAR. E na maioria das vezes o VAR quer convencer o árbitro da interpretação dele. E o VAR está só com a imagem, que é, quando o lance interpretativo, uma ilusão, porque ele está vendo em câmera lenta, né? Não vê no tempo real. Então, como é que tu resolve? O VAR chama quando o lance é indiscutível. E a interpretação tu deixa para o juiz, que está no campo de jogo. Ah, o VAR viu que ele errou assim bizonhamente. Chama. Ó, a tua análise aí está errada por causa disso. Agora, se foi força, não foi força, se puxou com força, isso é o juiz que decide. O áudio e o VAR estão discutindo quem é que tem razão. E aí, os árbitros, sem nenhuma personalidade, são induzidos pelo VAR a ler a interpretação de quem está lá em cima. Então, no momento que você mudar isso, tu diminui 50% dos problemas, gente. Na verdade, Gilberto, primeiro que eu quero te parabenizar, eu concordo 100% contigo, e eu quero te dizer que, na verdade, o VAR começou assim, como tu está dizendo. Ele foi mudando depois, porque a ideia do VAR, a ideia primária do VAR, é exatamente o que o Ribeiro acabou de falar, para corrigir erros. O VAR é um coadjuvante, e ele está virando o principal, e os árbitros estão usando como bengala. Tu sabe qual é a impressão que me passa, e olhando os jogos, é que acontece o seguinte, Ribeiro, quando tem um lance que os jogadores discutem, porque às vezes o lance nem é discutível, mas os jogadores discutem e é normal, cada time chora pro seu lado, o que acontece? O árbitro fala, tá, tu tá reclamando? Espera um pouquinho que o VAR vai analisar. E aí se o lance ele é no mínimo duvidoso, ele já vai lá. E se ele vai lá, ele já vai com medo de errar e ele já vai com a tendência de mudar. E no caminho de ir até o VAR, ele já sabe que o VAR acha que ele errou. Sim.
Então, assim, O VAR, só para deixar muito claro o que a gente está dizendo aqui, o VAR, a ferramenta VAR, o robô VAR, ele é ótimo. Agora, ele está sendo usado de forma lamentável no Brasil. Com certeza. O VAR no Brasil, ele é intervencionista ao máximo. Isso aí. O VAR no Brasil, o jogo. Exato. O VAR no Brasil é quem decide os lances. É o VAR que decide. O árbitro... Do jeito que tá, não precisa de árbitro em campo. Não precisa. É só não o precisa, cara que cumpre o que o cara lá de cima está dizendo. Não precisa. E outra, eu quero derrubar aqui a seguinte narrativa. O VAR, ele só induz, interfere... Recomenda, em tese. Em árbitros inexperientes. Eu vou te dar um exemplo. O árbitro mais experiente do Brasil sucumbiu ao VAR no Grenal. Marcelo de Lima Henrique. Então não é questão do cara ser experiente, do cara ser rodado. Hoje, todos os árbitros têm medo do VAR. Claro. E quem opera o VAR não tem capacidade para operar o VAR. É que isso. Quem opera o VAR não opera o VAR, opera os times. Os caras do VAR estão operando os times no Brasil. Há uma cirurgia sem anestesia É que desse em jeito todos os clubes há uma do inversão. Brasil. Hoje os principais árbitros estão no campo, né? Do jeito que tá, tem que inverter. Põe os principais No árbitros VAR. No VAR. Que é quem decide. Parece que Deixa eu rodar aqui. Os árbitros de VAR, eles estão loucos para apitar o jogo, né? Exatamente. E eles acabam apitando. E apitam. Hoje, né, antes a gente dizia, equipe de arbitragem, tu começa pelo árbitro principal, né? Não, hoje em dia tem que começar pelo VAR. Ou seja, tá no VAR. Vamos pegar o que tu falou, Marcelo de Henrique, ele tem que ir lá em cima. Ele que tem que ir lá em cima e deixa o guri executando, apita isso. Eu vou te corrigindo. E mais ainda, se tu vai mal, se o árbitro vai mal, o teu prêmio é o quê? Apitar o próximo. Ou se tu vai mal no VAR, o teu prêmio é o quê? Estar no VAR no próximo jogo. A torcida do Grêmio tá pedindo muito aqui, gente, no chat. Pra... como uma marionete. A torcida do Grêmio está pedindo muito aqui no chat para rodar de novo a entrevista do Marlon. E nós temos a entrevista do Marlon. Coloco aqui para vocês acompanharem. Vamos lá. Né, que tu chora o jogo inteiro, né? Tu chora o jogo inteiro, né? Valeu, Cracão. Valeu, Cracão. Valeu. Ganhou a porra de um pênalti. Marlon, queria que você falasse, enfim, como é que vocês estão se sentindo nesse momento, depois de uma partida tensa como essa? Olha, o Grêmio, o futebol porto-alegrense está sendo categoricamente roubado desde que começou o campeonato. A gente vive numa liga onde você quer melhorar o calendário, mas a gente não tem nem profissionalização dos árbitros, né? A gente vem de anos de corrupção numa federação onde você não consegue legalizar as coisas, né? E isso tem muita influência direta no futebol. Quem sabe agora o presidente que assuma agora consiga profissionalizar e melhorar os árbitros. Esse pênalti que foi marcado hoje aqui, que aconteceu com o Grêmio, foi uma baixaria, isso sem tamanho, porque não tem critério nenhum. Eu tô com o braço colado. Se eu faço amplitude de espaço, a bola bate e volta pra frente. A bola desvia no meu peito e vai pra fora. E esse mesmo árbitro marcou uma falta contra a gente, contra o Mirassol, que originou um gol. E onde o cara do Mirassol tá em impedimento, ele vai no VAR e confirma. A expulsão do Kahneman, ele marca uma jogada onde não existe e expulsa o Kahneman, porque ele já tá bravo com ele do jogo passado. Nós tivemos 2 pênaltis marcados no Clássico Grenal, onde não existe pênalti. Onde não existe pênalti, já começa por aí. Teve 3 pênaltis no jogo. Do André, o último pênalti, a gente não pode falar nada, que realmente é. Agora, a gente foi prejudicado contra São Paulo, a gente foi prejudicado contra Santos, a gente foi prejudicado hoje novamente. Tu pode tirar por baixo uns 16, 17 pontos do Grêmio na competição. Temos o nosso demérito dentro de campo também de muitas vezes errar, tudo, mas o que aconteceu hoje aqui não pode acontecer. E não é só com o Grêmio, o Sport já foi prejudicado, outras equipes já foram prejudicadas também. Na próxima rodada vai ser o Bragantino prejudicado. Mas a gente não tem uma liga que profissionaliza os árbitros, que capacita uma melhora do jogo, eles são influenciáveis, eles são tendenciosos. E o mesmo árbitro que tem antipatia com a nossa equipe, apita a partida, novamente prejudica o Grêmio. Vocês façam análise de vocês, eu posso ser punido, mas olha, a gente joga numa liga onde a confederação não dá suporte nenhum para os árbitros, não dá suporte nenhum para os árbitros, não tem credibilidade com os próprios clubes, então não adianta a gente fazer palestra com os árbitros, com os jogadores, porque chega dentro do jogo a decisão é outra. E claro, eu vou estar reclamando aqui pelo meu time, mas eu falo pelos outros times que estão prejudicados também. Só que o Grêmio novamente prejudicado. No período de 6 jogos aí, o Grêmio foi prejudicado em mínimo 7 decisões contra o VAR. Eu não tenho mais nada para falar. Você disse que você pode acabar sendo punido. Você tem algum receio de ser punido? Não, eu não tenho receio de ser punido. Eu estou suspenso, não tenho receio. Eu tenho que brigar pela minha instituição. O que está acontecendo com o Grêmio aqui, eu vou falar categoricamente, o Grêmio está sendo roubado, prejudicado. E não só o Grêmio, outras equipes também. É uma decisão dessa que, olha só, os árbitros eles
eles usam o VAR como muleta. Hoje no jogo Chelsea-Liverpool teve uma decisão de pênalti perto da área e tem a regra da Premier League que se o árbitro está em cima do lance e ele não denomina pênalti, não é pênalti. No nosso campeonato não tem esse tipo de regra. A gente não copia os melhores, a gente não tira exemplo dos melhores. A gente nem profissionaliza os nossos árbitros, eles não têm suporte. E eles são sim influenciáveis, porque ele marca o escanteio e diz que não é nada. E depois ele vem, ele olha o lance onde eu tô com o braço recolhido e marca pênalti. No Clássico Grenal teve 2 pênaltis que o Brasil inteiro disse. Depois o PC de Oliveira, que foi um excelente árbitro, diz categoricamente que não é pênalti pro Grêmio, e ele vai dizer hoje que não é pênalti pro Grêmio, como já aconteceu várias vezes. O problema é que isso repete. Ele já disse que não foi pênalti. Não, exatamente isso. Ele já disse que não foi pênalti, mas isso não vai voltar atrás. Porque depois a pressão dos jogadores que perderam os pontos, é no treinador que perdeu os pontos e a equipe é prejudicada. Eu digo, isso não acontece só com o Grêmio. Acontece com outras equipes também e já aconteceu de forma vergonhosa. CBF, profissionalizem os árbitros. Melhora a qualidade do teu produto, porque não tem condição de jogar mais assim. Parabéns ao Marlon pelo seguinte, tá? Que a repercussão o momento, Ribeiro, tu foi repórter durante muitos anos. Esse momento da entrevista é logo depois do jogo. O jogador tá de cabeça quente. Claro. E ele mesmo de cabeça quente manteve uma linha de raciocínio argumentativa, com calma, justa, ou seja, com memória daquilo que realmente... Ele não foi só pelo grito, estão roubando... Não, ele trouxe dados. Eu acho assim, o perigo de ser punido é pelos adjetivos, tá? Pelos verbos utilizados, tá? Sim. Mas eu acho que a repercussão foi tão grande, todos os veículos de comunicação, outros clubes no domingo usaram a entrevista do Marlon como exemplo, que ele não vai ser punido. Sabe por quê? Porque agora ele virou ponto de referência. A CBF, se punir ele, vai piorar a situação da descrença, da falta de credibilidade. Porque vai estar retalhando. Então eu acho que ele não vai ser punido. É isso? Porque é diferente da fala do Vitão, né? Ontem a gente lembrou do Vitão contra o Corinthians. E eu vou te dizer, eu acho que o Vitão foi muito boa a manifestação do Vitão, falando do Corinthians, coisas que a gente passa por muitos anos jogando lá contra o Clube Paulista. Mas ali ele dá a ideia, né, de que há sim um favorecimento sempre ao Corinthians, e aí facilita a punição. Porque ele foi muito pontual, isso, entendeu? Perfeito. Ele rivalizou, o Marlon, ele abrangiu, isso, entendeu? Exatamente. Então eu acho que não vai ser punido, não. Perfeito. Seria uma burrice da CBF por isso. Mas o que não surpreenderia, porque eles são burros, né? Sim. E então assim, ó, eu acho que ontem, na verdade sábado, eu em determinado momento me lembrei, é claro que eu não posso comparar de forma alguma a importância dos jogos, mas quando eu sou prejudicado em 2 lances tão claros, porque são 2 lances no mesmo jogo, né? Primeiro uma expulsão, que ali já poderia levar o Grêmio a uma derrota, o Grêmio estava melhor no jogo, eu imaginava que o Grêmio poderia vencer o Bragantino, eles tiram a vitória do Grêmio, o Grêmio mesmo assim estava sustentando o empate, e vem mais um erro absurdo que leva o Grêmio a uma derrota. Eu me lembrei da Batalha dos Aflitos, repito, eu não posso aqui comparar a importância dos jogos, mas eu me lembrei daquilo porque 2 vezes de novo no mesmo jogo, erros escandalosos. O Grêmio, sem dúvida alguma, mesmo que vários erros aconteçam em diferentes jogos, mas sem dúvida alguma, gente, o Grêmio é disparadamente o clube mais prejudicado pela arbitragem no Brasil. O Marlon citou alguns dos jogos e esqueceu de o Clássico Grenal da Arena, por exemplo. Nós tivemos 2 clássicos esse ano e 3 lances que favoreceram o nosso rival. Um pênalti escandaloso do Aguirre no Aravena na Arena, que simplesmente foi ignorado pela arbitragem, que até então também era tido como um bom árbitro, e ele não deu o pênalti. Depois no Beira-Rio, 2 pênaltis contra o Grêmio. O Grêmio teve o Arthur expulso e o André Henrique fez um pênalti, e nenhum gremista disse que foi erro ter expulsado o Arthur ou o André Henrique. Não, a gente reconhece que o Arthur deveria ter sido expulso, que o pênalti do André foi bem marcado. Então aqui a gente não está chorando somente em prol do Grêmio. Só que o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é um clube sendo muito prejudicado e o outro, em vários momentos, sendo beneficiado. Não, isso irmão, tu tá revolta... Não, eu tô certo. Irmão, isso revolta... tu tá errado. Depois fala. Isso revolta demais a torcida do Grêmio. O Inter é o clube no mundo que mais tem pênaltis a seu favor. Nenhum clube no mundo tem mais pênaltis a favor do que o Inter. Eu acabei de citar que o Grêmio foi prejudicado em 2 Grenais. 2 Grenais o Grêmio foi prejudicado e mesmo assim não perdeu nenhum deles, inclusive ganhou no Beira-Rio. Mas aí eu não entendi, então tu isso tá precisa acabar. Tem que profissionalizar a arbitragem. Uma coisa que é muito mais exatamente. ampla, Eu não entendi porque. Exatamente. Eu tava falar contigo. Das duas coisas. Cara, eu tava contigo e pra. Não, só um pouquinho. Fala aqui. Exatamente. Falar do Inter agora eu vou falar. Porque eu tava contigo, cara, até o momento que tu grenalizou.
A partir de uma... Tanto que, por exemplo... Não perguntei pro Marlon ali, ele não falou do Noriega, da mão do Noriega, por exemplo. Porque não foi pênalti. Pois é, sabe a regra? É que nunca é pênalti. Sabe a regra? Não, é que nunca é então pênalti. Tu não sabe a regra, não olha só, tu pediu pra deixar eu falar, tu pediu pra eu deixar tu falar, então tu também deixou falar. Tá, mas é que assim, eu tava certa, contigo até o momento que tu pegou e grenalizou a parada. Porque senão a gente pode começar aqui a botar inúmeros casos, seja pro Inter, seja pro Grêmio. Cita lances que o Grêmio foi beneficiado tirando o Bahia. O Grêmio foi beneficiado contra o Bahia. Nenhum outro jogo o Grêmio é beneficiado. Cara, na estreia do Campeonato Brasileiro, na estreia do Campeonato Brasileiro, inclusive, tem a própria comissão de arbitragem falando que foi pé alto no gol em cima do Atlético Mineiro, brother. Então, assim, ó, a questão não está na grenalização. Se nós vamos grenalizar aqui, aí eu vou também ficar gritando, porque o Inter também já teve várias vezes. Agora, daqui a pouquinho, vão falar do pênalti que não marcaram pro Botafogo no abraço do menino Gabriel Mercado, não sei o quê. O Kahneman faz isso todos os jogos. Foi pênalti ou não foi? O Kahneman faz isso todos os jogos. O que tem a ver com o que o Kahneman faz? Foi pênalti ou não foi? O que eu estou dizendo pra ti... O que eu estou dizendo... Não, eu não estou falando o que tu tá falando. Eu estou dizendo que, assim, as redes sociais são um inferno nesse sentido. Porque o que o Gamba falou no início do programa é isso que tem que acontecer. Tu não tem que ficar gritando por causa que o teu time foi isso. Cara, tu tem que pegar e tentar organizar um campeonato inteiro, porque todos os clubes são prejudicados e beneficiados. Todos os clubes. O que está acontecendo com o Grêmio em 2025. O Grêmio é disparadamente o mais prejudicado. Exato. O Brasil são vários lances, a gente não está falando ao Léo, a gente está lembrando aqui, em 2 clássicos não deram um pênalti no Arena. Esse lance, o braço está colado. A regra diz que o braço está colado. Eu vou te explicar a regra. Eu acho que a granalização diminui a questão do Grêmio. Deixa eu te falar exatamente. E começa aqui, ó, não fui eu que comecei. A regra nesse lance, na jornada eu achei que tinha sido pênalti também, só que aí eu fui olhar a regra. É isso que a gente tem que fazer. A regra olhar a regra. A regra diz que é um movimento, que o braço dele está no lugar, não está ampliando o espaço e está no movimento natural. Isso não é pênalti segundo a regra. Perfeito, eu posso concordar contigo. Mas não é comigo, é a regra. Perfeito. Não é a minha opinião. Não, mas também não é a minha opinião em cima do lance do Marlon. O Marlon, eu não vou opinar, eu também vou em cima da regra. E se não houve pênalti pro Marlon, se não é pênalti pro Marlon, isso também não é. A questão não está na regra, infelizmente. Infelizmente, porque, por exemplo, há meses atrás, a gente discutiu aqui o lance no Cruzeiro, do Inter no Cruzeiro. Não podia ter sido expulso o cara, foi um absurdo, o Inter foi beneficiado porque não sei o quê. A regra diz que ele tinha que ser expulso, o jogador do Cruzeiro. Só que, naquele momento, não, a regra era um absurdo, meu Deus, marcar essa falta é um absurdo. Não. Tu lembra que eu falei cara teve. Não, eu não tô falando que tu falou errado. Eu não tô falando que tu falou errado, querido. Olha só, eu não tô falando que tu falou errado. Eu só tô tentando te trazer que a regra, ou o argumento, ou os argumentos, elas mudam de acordo com o vento. E não é esse o objetivo que o futebol brasileiro tem que ter. O objetivo é pegar e tentar fazer o mais linear possível, porque são pessoas e elas vão errar. Elas vão errar. O problema não está só na questão do erro. O problema é que aí o Vitão está correto. Às vezes não, né? Boa parte das vezes é a favor do Corinthians, boa parte das vezes é a favor do Flamengo. O Palmeiras, de vez em quando, teve um lance escandaloso no clássico contra o São Paulo. Então, assim, não adianta só o vitimismo. É o maior ou o mais prejudicado. Eu perdi um campeonato brasileiro, cara. Eu perdi um campeonato brasileiro para arbitragem. Deixa eu te fazer uma então pergunta. não dá para chegar e simplesmente usar o superlativo, brother. Tu tá citando o Campeonato Brasileiro de 2021, se eu não me engano. 2005. Tá, 2021. 21 também. Eu concordo contigo. Perfeito. Outro dia nós debatemos aqui o lance do Tinga. É indiscutível, é pênalti. E quero deixar muito claro que eu não tô falando... Eu quero deixar muito claro, tá? Eu quero deixar muito claro que tu não usa a granalização burra, tá? Para defender alguma coisa. Eu quero deixar muito claro isso. Porque assim, eu só quis me manifestar a partir do momento quando ele falou do Grenal. Cara, daí tá errado. Tá errado. Isso nunca vai acontecer.
Tu acabou de falar do Grenal. Mas sim, o Grêmio não foi prejudicado. Perfeito. Na tua visão, sim. Olha só. Na visão do Brasil inteiro. Não, da visão do Brasil inteiro, beleza. O que eu estou querendo só defender é uma coisa, tá? O Inter também é prejudicado. O Inter também é prejudicado. Só que nesse momento, quando o Inter é prejudicado, não há o outro lado não brada a favor. O lado de cá também não vai bradar a favor. Não tem reciprocidade. Assim como o Flamengo, Vasco... Exato, não isso está correto, porque isso é rivalidade. Não existe. Tu não pode pegar e desconectar a realidade. Cara, a realidade quem tem que chamar tem que chamar a responsabilidade é a CBF. Cara, porque assim, ó, eu não tenho pena e eu não tenho nenhum pudor de falar que eu não tenho pena. Porque é o seguinte, quando é o Inter, minhas redes sociais estão cheias de blá blá blá, pega o lenço, não sei o que. Porque ninguém quer profissionalizar a arbitragem. Todo mundo quer o seu lado. O seu lado. Eu volto a dizer, eu tenho dois, bem lembrado, não lembrava de 2021, eu tenho 2 campeonatos brasileiros tirados na mão grande por conta de um incompetente com um apito na mão. Dela, olha como é que ela muda de rotação. Ela muda de rotação, tá? E tem uma ação de bloqueio do braço, tá? Pega a mão ela tá desvinculada do corpo. Agora, aqui, ó, aí, ó. Ela tá fora do corpo na hora do contato, ok? Aqui, ó, aqui e aqui. Vocais surgiram revisão para o possível penal, tá? Uma mão, numa ação de bloqueio, ok? Desvinculada do corpo, aumentando o espaço corporal. Da esquerda. Ok, tá antinatural o braço dele numa ação de bloqueio. Eu vou reiniciar com tiro penal sem cartão, ok? De acordo. Ok, concordo com você. Muito bem, tá aí o áudio do VAR no lance do pênalti marcado contra o Grêmio com o Marlon. Ribeirinho, por favor, tu que é o nosso... Claro. Showman. Tá? O Micoman, né? Showman, tá? Trouxe uma bolinha aqui. Tô que nem o craque Neto. O Ribeiro é o Marlon, é isso? O Ribeiro é o Marlon. Perfeito. Ribeiro é o Marlon, tá? Olha lá o braço do Marlon, olha lá como é que ele vai na bola, tá? Cara, o Praxedes não perde pênalti. Olha lá como é que ele vai. Antes de tu soltar a bola, eu vou fazer o gestual, a ação do Marlon. Perfeito. Tá? O Marlon vai assim, ó, e... Fechou. Tá? Vai. Fecha. Vem. Tá mais colado. Gente, Vai isso de novo. aqui Vai de novo. não é movimento antinatural em lugar nenhum. Vai. Não, mas Pelo amor de Deus, é que vocês estão olha ali errados. onde é que tá o braço dele. É que vocês estão errados, Como na verdade, que isso aqui é um movimento antinatural? Na verdade é que vocês estão errados, porque, primeiro, porque tu tá jogando a bola em direção ao Ribeiro. O Marlon, veja bem, eu não tô dizendo que foi pênalti ou não foi pênalti. Eu só tô dizendo que... Não, mas eu quero a tua opinião. Já que tu veio pro debate, eu quero a tua opinião. Se vocês deixarem eu falar... Mas tu talvez... tá falando? Beleza. Tá. A diferença é que quando tu tá jogando uma bola no Ribeiro, tu jogou a bola na frente do Ribeiro, tá? E aí ele tá aqui com o braço e a bola bateu no braço dele. Ele tá antes aberto. O jogador, exatamente. Quando o Praxedes chuta, essa é a linha do Praxedes, tá? Ou seja, aqui tá o gol e aqui está o braço colado do Marlon e aqui está a mão dele. Quando ele bate na mão, quando bate nesta mão aqui, ela desvia o endereço do gol. E é por isso que ele marca o pênalti. Ia bater no peito do Marlon, porque a mão tá aqui. Não, Cara, não tem como defender o peito do Marlon. Só aqui. Não. Ia desviar de qualquer maneira. Ia desviar, sabe por quê? Óbvio que ia desviar. O peito do Marlon não tá reto com a bola. Claro. O peito tá em diagonal, então ia desviar pro Só da mesma maneira ia desviar. Não, cara, mas olha só. Gente, não tem movimento antinatural nenhum. Não existe. Mas olha só. Se ele vai aqui aberto, eu te digo, ok, isso é um movimento antinatural. Pelo É que contrário, quando ele tá fazendo isso aqui, ó. O movimento ele é antinatural ao contrário. Exato. Porque ele cola o braço e outra. Não, ele recolhe. Está recolhendo. O Marlon. Ele está recolhendo. Mas quando bate a bola, Mas tá quando bate a bola, tem que recolher Não, igual. mas O não. Praxedes corre pra bater o escanteio, Recolhido o Praxedes é diferente. Não, mas quando a bola O Praxedes não pede pênalti. tá no corpo. O Praxedes não pede o pênalti, ele vai bater o escanteio. Quando a bola bate, Olha não lá. há extensão do corpo. Ponto final.
Mas é que aí o teu argumento de que não é... Que, olha só... Pra ele foi pênalti. Tu acha que foi pênalti? Não, cara, eu tô tentando... Olha só, eu tô tentando... que o árbitro marcou. É que vocês não deixam falar, cara. Façam vocês o programa, cara. É que não é meu. Eu argumento um troço e aí assim, mas não sei o quê. Mas não sei o quê. Porra, eu tô quieto o tempo todo. Não, tu tá falando. Não sei gritar, cara. Tu tá falando. Não façam vocês o programa, velho. Não, respira. Vocês querem que eu defenda? Foi pênalti, gente! Uhul! Não. Foi pênalti! A gente quer a tua opinião. Por favor. Não, façam aí o programa de vocês. Se perdeu. Não dá, não é me perder, cara. Não é me perder. Vocês levantaram pra fazer isso aqui e eu cheguei e disse, beleza, só que tá errado. E aí o Bruno te fez uma pergunta, então foi pênalti. pênalti. Tô tentando responder, só que vocês não deixam. Tá, então vai, foi ou não? Oi? Foi ou não foi? Eu acho, eu não marcaria. Eu não marcaria o pênalti, tá? Eu não marcaria o pênalti. Ponto. Tá, explica. Tá bom? Só que eu tô tentando levar em consideração o que ele entendeu. Olha só. Tu acha que ele entendeu errado, então? Bom, aí é o teu argumento. É isso que eu tô dizendo. Tu acha que ele entendeu errado, não tem como as duas coisas. Não tem como coexistir os dois. Tu explica A, só que A leva a B. E só que a tua opinião é C, não consigo entender. Não, eu vou defender o árbitro. Ele ele tá tentando entender por que foi marcado o pênalti. Tá, e daí eu perguntei pra ele, concorda com o árbitro? Mas não é a opinião dele que ele tá falando, ele tá tentando entender o que o árbitro marcou. Daí não é a opinião dele que tá em jogo. E pior ainda, vocês fizeram um exemplo, que não é a mesma, vocês fizeram um exemplo que não é o mesmo lance, inclusive. Entendeu? E é isso que eu estou tentando explicar. Só que daí vocês querem pegar e impor a narrativa. Por isso que eu digo, façam o programa vocês. Eu não preciso falar. Outra coisa, é tão simples. O telão é o gol. O telão é o gol. Tá? O braço colado é isso aqui. Tá? Ele é o Praxedes, eu sou o Marlon. Tá? Se eu tô com o braço colado e a bola bate em mim, ela resvala no meu corpo. Aí, isso aqui é braço colado. Isso aqui é o movimento que ele está fazendo, ele está colando o braço aqui, realmente, tá? Só que isso aqui não está aqui. Deixa eu te fazer uma correção. Deixa eu te fazer uma correção bem rápido. Continua com o teu movimento, por favor. Perdão. Faz o movimento do braço. Ó, esse aqui é o movimento que ele ia fazer. Aqui, ele estava assim, né? Isso. Só que aqui estava assim, ó. Ou seja, se não bate aqui, tira esse bracinho, a bola vem e bate no peito. Só que você não joga no futebol, bruxo. Não, mas não bateu porque pegou no braço. Se não bate no braço, pega no peito. É isso que a gente está explicando desde o início. Perfeito, mas aí então a gente tem que pegar e amputar o braço para jogar. Não, porque assim, ó, por isso que não é pênalti. Não, é por isso que não é pênalti. Exato. Por isso que não é pênalti. Exatamente porque não é pênalti. Exato. Não, meu. O argumento de que não há pênalti de vocês é porque a bola iria bater no braço, no peito. Isso não existe. Sim, porque o braço está recolhido. O braço está aqui, o braço tá aqui, ó. É que assim, pra mim fica mais fácil assim, ó. Ele recolheu o braço, quando a bola bate, não há extensão do corpo dele. Aqui tu tem esse é o ponto, tá aí. Aí sim, que o braço tá colado, isso não existe. Porque ele não está colado. O braço completo não está colado. É que é muito difícil ele colar está o braço. Porque é longe. Claro, porque é rápido o lance. Mas o Praxedes não pediu pênalti. Cara, tu quer ver uma coisa? Não pediu, ele saiu para bater escanteio. Isso tu quer ver uma coisa? Também é um indício, tá? Tu quer ver uma coisa? Esses tempos, o Grêmio também chutou uma bola e a bola bateu na mão do jogador. E o único que pediu foi o Kahneman, que estava no meio da área e foi correndo em direção ao juiz. Sim. O cara que bateu também foi cobrar um escanteio. Ou seja, o teu argumento não existe, porque outro cara pode ter visto que foi o pênalti. O meu argumento existe porque o jogador do Grêmio reclamou o pênalti, bradou e o juiz foi lá e marcou o pênalti. Não, cara, o teu argumento é quem chutou a bola... O argumento que não existe é o teu que está tentando negar o óbvio. Eu acho que deu, gente? É claro que deu, porque tem alguém diferenciando. É óbvio que vai dar. Não é meu. Tu tá dando um argumento de que o cara que bateu, que chutou a bola... não cobrou o pênalti. Eu tô falando pra ti
que o mesmo argumento eu vou te dizer uma coisa, de um cara que bateu no Grêmio. Eu vou te dizer uma coisa, é mais bonito pra ti. Vai pro bonito, vai pro é inferno, mais bonito cara, pra ti, favor. é mais bonito pra ti tu admitir tu admitir. Mas eu já admiti, eu já falei que eu não mataria. Bruno te perguntou 3 vezes. Tu tentou inúmeras vezes. Por favor. Segura. A gente ainda tem aqui um mediador para tentar organizar as coisas e vocês por vezes desrespeitam a gente, tá? Então é o seguinte, vamos tomar uma água, vamos se acalmar, que não é por aí que a gente vai discutir as coisas. Vamos lá, vamos para nossa central. Por favor, o afastamento dos árbitros, né? Leonardo Sona, boa tarde. Tudo bem, Gamba? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Pois é, a CBF já tomou a medida de afastar os árbitros envolvidos na polêmica do jogo do Grêmio. O árbitro principal, Lucas Casagrande, e o árbitro do VAR, Gilberto Rodrigues Castro Júnior, foram afastados pela CBF após a partida, que em nota comunicou que os árbitros vão passar por treinamento e aprimoramento e avaliação interna para que depois retornem às atividades de apitar jogos aí do Campeonato Brasileiro. Além dessa dupla de árbitros, Gamba, da partida entre Bragantino e Grêmio, foram afastados também os árbitros da partida entre São Paulo e Palmeiras. A CBF também reconheceu erro na não marcação do pênalti em favor do São Paulo. Investimento cada vez mais profissional, onde a pressão também com as redes sociais é cada vez maior aos jogadores, ao treinador que paga a conta depois. Porque quando a gente for olhar depois o aproveitamento do treinador, quando a gente for olhar depois o número de derrotas, lá na frente, poucos vão lembrar que jogo tal ele perdeu, jogo tal ele não ganhou, porque teve um erro de arbitragem, porque teve um outro erro de arbitragem. Então o treinador paga a conta, jogadores pagam a conta, dirigentes pagam a conta, torcedores pagam a conta. Então se o futebol ele em si está cada vez mais profissional, a gente precisa urgentemente profissionalizar a arbitragem para que eles possam ter tempo de ao longo da semana treinar também. Os jogadores treinam, a arbitragem passa a treinar, passa a estudar mais, se prepara para chegar no jogo e aí sim a gente vai diminuir de uma forma considerável o número de erros, bem diferente do que está acontecendo agora. Olha esse lance, Bruno, olha esse lance, gente. Olha o produto, isso aí é ridículo. Olha o produto futebol brasileiro. Não tem explicação. Olha como o nosso produto ele é visto hoje. Olha isso aqui, gente. É que assim, ó, não tem explicação. É óbvio que o cara resvalou, mas ele atropelou o jogador de São Paulo. É aquela velha frase, sem querer também é falta. Sem querer querendo. Sem querer, quantas coisas da vida é. Não, sem querer também é falta. Sem querer querendo. Sabe o que me chama a atenção? Pênalti. Aquilo que nós... Eu vejo isso aqui, dá vontade de não trabalhar mais com futebol. Olha a reação do jogador do Palmeiras. Olha a reação do jogador do Palmeiras. É absurdo isso, cara. O jogador do Palmeiras sabe que ele fez o pênalti. Óbvio, tanto que ele fica, né? Ele sabe que ele fez o pênalti. Olha ali, gente. O mais impressionante é que as escalas de arbitragem, essas que não são profissionalizadas, que o Bruno estava citando, todo mundo sabe como é que funciona, né? Elas são premiadas, né? Os árbitros de VAR e de campo são premiados à medida em que vão errando cada vez mais. Então, o que parece? Quanto mais erros, mais jogos os caras ganham para fazer a arbitragem. Mas nesse caso foram afastados, né? Mas vai mudar a pontuação do Grêmio? Aí que tá, foram afastados. Voltam um jogo importante. O que eu quero trazer é o seguinte, aqui em Porto Alegre, o Lucas Casagrande teve problema com o Grêmio também, teve problema com o Kahneman também, e agora ele foi colocado agora no último sábado para apitar, muda a pontuação do Grêmio, a geladeira no árbitro, do Lucas Casagrande, vai voltar atrás, vão anular o cartão vermelho do Kahneman, não vai mudar, né? O ponto é o seguinte, não vai mudar, né? Em cima daquilo que o Marlon disse, nada muda. Por quê? Porque um árbitro reconhece o erro, a CBF reconhece o erro, afasta o árbitro, 1, 2, 3 rodadas, volta a trabalhar e os erros continuam. Porque o problema não é um árbitro, Bruno. Não é um árbitro. Cara, o problema todo, gente. Eu vou te dizer, eu acho que é burro a gente ficar batendo em árbitros a cada rodada, escolhendo um árbitro para bater. Eu acho que o problema ele é maior. É geral, ele gente. É a CBF que não profissionaliza e não prepara todos os árbitros. Mas é que esse ponto... o Ramon é... Abate-Abel, que a gente tá falando só... Desculpa, Ribeiro. A gente tá falando do Ramon Abate-Abel aqui no jogo do Palmeiras, tá? Esse cara, ele tem inúmeras suspensões.
Ele tem inúmeros afastamentos. Ele fez uma burrada no Campeonato Catarinense, depois aí o que ele sai da burrada e ele apita o Clássico Grenal. Isso. Aí agora a mesma coisa. O cara ele tem 2, 3 afastamentos, aí ele vai apitar um Palmeiras e São Paulo, um dos maiores clássicos do país. Sabe? Então, é esse ponto que tu tá falando, que a CBF tá errada. Eu lamento informar a vocês que é muito bonito falar sobre profissionalização. Não é isso que vai resolver o problema. Não, isso vai diminuir, Ribeiro. Não vai. Como não vai? Sabe por quê? Porque ele pode ser profissional e ser ruim igual. Não, mas ele vai ser melhor preparado. Ele vai se dedicar só àquilo, Ribeiro. O problema deles não é preparação. Deixa eu colocar aqui uma... também, qualidade. Mas ele se dedica só para essa função. Ele não tem que advogar, por exemplo, que o Lucas Casagrande é advogado. Imagina o que isso interfere na qualidade do trabalho dele? Nada. Muito. Tu acha que treinamento não melhora nada? Não, melhora. Mas o problema é como fazer. Não. Se tu tiver uma normativa... Tá? Eu quero perguntar para vocês o seguinte. Vou te dar um exemplo em cima do que o pessoal falou. Isso aqui é o protesto da torcida do Grêmio frente à sede da CBF. Isso aqui interfere. Isso aqui chama atenção. Chama atenção. Isso aqui pode ser benéfico pro Grêmio? Pode. Eu não quero. O Filipão foi lá uma vez e conseguiu o pênalti contra o Bahia. O benéfico que eu digo é evitar o erro. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Mas aí esse é um ponto. Não, mas esse é um ponto também. É por isso que eu digo, esse é um outro ponto, tá? Benéfico pro Grêmio. Tá errada essa frase. Tá errada essa frase. Olha só, o senhor quando o Filipão foi na CBF pra falar e não sei o que, tu tava fazendo uma ode, Filipão, que tem a manha, não sei o que, tu fizeste isso no programa e isso tá errado. Claro o Filipão errado. Não tem que ir lá, o Fernando Carvalho não tem que ir na CBF. Isso tá errado. O Grêmio, nem Inter tem que se posicionar frente à CBF com os nomes que tem. Não o posicionamento. O posicionamento está certo. Não o argumento de Filipão tem tamanho, foi lá e já fez os caras. Isso é errado. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A coisa é muito maior, gente. Por isso que eu falo que profissionalização. E que jeito é a profissionalização? De repente, muitos não vão se interessar por essa profissionalização. Bom, daí tu lima, né? Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Nós temos um grande mal também no futebol, que é a cera. Tá? Hoje está institucional a cera. Cada um faz conforme o seu interesse. Aqui o goleiro fica caído lá, alegando a lesão, e faz um tempo, acaba, tá. Tu pode usar a ferramenta que tu quiser, entendeu? A cera vai continuar. Sim. Ela vai mudar a estratégia, ela vai ser feita de forma diferente, mas ela vai continuar. Só tem uma coisa, a decisão radical, que é, se fosse cronometrado o tempo, acabava a cera. Cronometrado o tempo, nunca mais acaba com a cera. Não tem mais cera. Por quê? Porque ela não funciona mais. Tipo basquete. Tá? Agora, a questão do árbitro não é se o cara tem dedicação ou não. A questão é como tu faz o árbitro agir. Eu acabei de falar, a interpretação com o VAR é um câncer no futebol hoje. Hoje os bandeiras, por exemplo, não trabalham mais. Sabe por quê? Por que eu vou me especializar? Se eu errar, o VAR me protege. E o impedimento é muito fácil, né? Porque eles não marcam mais. Sabe, não interessa mais. Então, assim, eu vou dizer para vocês, só profissionalizar não serve. Porque metade nem vai ser mais juiz. Deixa eu voltar aqui. Agora o Ribeiro tocou num ponto aqui. Rapidinho, o Ribeiro tocou num ponto agora, que agora ele se corrigiu. Ele falou, só profissionalizar não resolve. Eu concordo com ele. Tá. Eu acho que profissionalizar é algo que a gente tem que fazer para ontem. Sim. Mas claro que só profissionalizar não resolve. O Ribeiro está tocando no ponto de fazer com que a regra seja mais clara e menos interpretativa. Claro. Isso também é fundamental. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, assim. Hoje no futebol brasileiro existe uma cadeia alimentar, tá? E os clubes tentam sobreviver em meio a essa cadeia alimentar. O que fez o Grêmio, quando vai o Filipão à CBF, quando pressiona nos microfones, o Grêmio no jogo seguinte foi beneficiado na partida contra o Bahia. Houve um erro de arbitragem. O Grêmio está errado em pressionar? Não.
O Palmeiras está errado em pressionar? Não. Cada um faz o seu. Os clubes não buscam benefício, mas a resposta que vem na cadeia alimentar é o benefício. Esse é o ponto. Então os clubes hoje, compensação, né? Eles jogam o jogo da cadeia alimentar pela sobrevivência. É a sobrevivência que está em jogo. Porque se a torcida não protesta, se o dirigente não vai para o microfone, se o Marlon não tem uma postura como essa, será que a gente estaria aqui debatendo a exaustão 43 minutos do programa, os lances do jogo do Grêmio com o Bragantino? Olha... Essa é a dúvida que eu fico,